O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo tem até o fim da semana para resolver como vai compensar o recuo na decisão de elevar o IOF. Direto então para as informações do repórter André Anelli. André, qual é a estratégia para que esse prazo seja definitivamente cumprido pelo governo? Bem-vindo, bom trabalho. Possivelmente contingenciamento, viu, Tiago? Muito obrigado, boa noite a você, bom trabalho, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. As declarações do ministro em relação a esse prazo, então, para analisar uma alternativa à parte do recuo do IOF, essas declarações foram dadas na abertura do evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria no BNDES, no Rio de Janeiro. O público dessa cerimônia foi justamente um dos impactados pelo aumento do IOF em planos de previdência privada, crédito para empresas e operações de câmbio. O anúncio foi feito na semana passada e, diante da grande repercussão negativa, Haddad recuou em relação à tributação de fundos de investimento no exterior por meio do IOF. O ministro afirmou que uma nova alternativa será divulgada nos próximos dias. Mesmo assim, a oposição ao governo reagiu de forma negativa e já apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar o decreto da Presidência da República sobre o aumento nas alíquotas do IOF. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, disse que não acredita na possibilidade de o presidente da Casa, Hugo Motta, pautar a medida. O que nós queremos é resolver isso quanto antes, o fiscal e o monetário, para voltar a patamares adequados, né? Tanto de tributação quanto de taxas de juros, para o país continuar crescendo. Mas está crescendo mais do que no período anterior. E se vocês fizerem um dever de casa e pegar as alíquotas do IOF do governo anterior, vocês vão ver que eram bem maiores. Bom, Tiago, retomando aqui o nosso assunto, que é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, a gente relembra que entidades que representam o setor privado se uniram nesse final de semana para elaborar um manifesto contrário a essas mudanças no IOF. O texto diz que o Brasil ostenta uma das maiores cargas tributárias do mundo e que é preciso um ambiente melhor para crescer, com um aumento de arrecadação baseado no crescimento da economia e não com mais impostos. Ainda na visão das confederações que assinaram a nota, o decreto pode gerar imprevisibilidade, além de aumentar custos para o setor produtivo. Portanto, uma grande repercussão negativa em torno desse tema do IOF. Tiago. Pois é, e só para destacar, André, o ministro da Fazenda foi rebatido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, que afirmou que quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. E ele também alegou que o executivo não pode gastar sem freios, ou seja, ele que muitas vezes é comedido nas falas em relação ao governo, hoje acabou falando mais, não é, André? Exatamente, bem colocado, viu, Tiago? Por meio das redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele se posicionou contra o governo diante dessas mudanças no IOF. Segundo ele, a Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando o governo a aprovar bons projetos que vêm do Executivo, mas que quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. Foi nessa manifestação que Hugo Motta, então, afirmou que o Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. De acordo com ele, o Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Mais cedo, também no dia de hoje, Haddad justificou as mudanças no IOF como necessárias para o ajuste fiscal, inclusive como a gente ouviu agora há pouco as justificativas do ministro da Fazenda. E além da questão do IOF, a reação contrária de Motta foi motivada por outras declarações do ministro Fernando Haddad, ele que afirmou que o desafio de equilibrar o orçamento é de todos. Antes, Haddad também afirmou que o Brasil vive na prática um sistema parlamentarista, mais uma declaração incômoda a Hugo Motta, que prega uma pacificação entre os poderes e, como você disse, né, Tiago, costuma ser bem discreto nessas polêmicas, mas mudou o tom no dia de hoje. Sim.
Sem dúvida. André Neri com as últimas informações de Brasília. Até daqui a pouco, mais um giro com os nossos comentaristas. Nelson Kobayashi, que confusão que esse anúncio da semana passada acabou provocando. E daqui a pouco a gente tem um parlamentar aqui para conversar. É bem possível que o parlamento derrube esse modelo que o governo escolheu para tentar elevar o IOF. Claro que houve um recuo em parte, mas ainda há uma incidência do imposto em algumas operações, principalmente para quem quiser comprar moeda estrangeira. Olha, Thiago, isso é fruto de uma barbeiragem política do governo de anunciar para só depois sentir a opinião pública e ter que voltar atrás. E isso seria até admissível se a gente estivesse no começo da gestão, mas não estamos. Nós passamos já da metade da gestão do presidente Lula, nós já tivemos isso acontecendo outras vezes e o prejuízo foi grande para o governo. A gente se lembra do caso do Pix, por exemplo. Então eles já sofreram com isso, erraram uma vez, estão errando segunda, terceira, quarta, e numa questão até de comunicação, né? Lembrando que o governo mudou recentemente o ministro que cuida desta comunicação das medidas do governo e ainda assim não foi o suficiente. Então agora é conviver com o desgaste. A partir do momento em que a gente tem um anúncio, depois tem um recuo do governo, isso já pega mal na sociedade e naturalmente reflete no Congresso Nacional, que agora tem toda a chance do mundo de fazer um decreto legislativo para assustar qualquer medida do governo que seja impopular, como ficou marcada esta iniciativa do IOF. E o governo tenta correr atrás, né, Vilela? Porque primeiro precisa compensar esse recuo que acabou sendo anunciado justamente na semana passada. Tem a história do imposto de renda, quem que vai pagar a conta, como é que isso vai ser compensado. Os desafios para o governo são muitos. Exatamente, e são muitos por quê, Thiago? Porque o governo se nega a fazer a lição de casa, a fazer o que é evidente, que é cortar gastos. Nós temos um Estado brasileiro extremamente inchado, um Estado que gasta muito, despesas desnecessárias, dinheiro saindo pelo ralo, e, na verdade, o que o governo, e não só o governo atual, mas o que os governos, de uma forma geral, devem fazer é procurar formas de cortar os gastos, mas não. Infelizmente, o atual governo ele se mostra totalmente negacionista no sentido de fechar os olhos para o atual Estado, que o Estado brasileiro vive, e acaba gerando mais e mais gastos. E, para isso, procura, através da criação e do aumento de impostos, fazer com que tente cobrir esse rombo, o que acaba prejudicando a própria atividade econômica e o desenvolvimento que o Brasil tanto precisa nesse momento.